Olá, meu nome é Nilceia e estamos novamente juntos através do grupo Gisel de Vinhedo para a reflexão do livro Ceifa de Luz, desta vez com a lição 45, Apelo de Sempre. Prossigo para o alvo através da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. São reflexões muito importantes nesse capítulo, neste tema, da carta de Paulo, que praticamente nos mostra uma autobiografia dele. Ele coloca assim para nós como que podemos também fazer para resolvermos todas as situações, assim como ele teve também naquele momento tão especial da vida dele. Emmanuel traz para nós reflexões importantes e com certeza sairemos desta reflexão com questionamentos também. Quanto de Saulo existe dentro de nós e o quanto de Paulo nós poderemos colocar como alvo, como meta, como objetivo. Então, assim, Paulo usou a figura do atleta para colocar para nós nessa passagem o preparo. E ele usou porque na situação em Atenas, que eles tinham muitos atletas que gostavam de concorrer para ganhar prêmios, para ter seus louros, suas coroas de louro, e eles recebiam também benefícios monetários, benefícios sociais. Eles tinham nesse momento assim situações de privilégios, então eles se preparavam para realmente conquistarem e ganharem algo. E para o atleta, olhar para trás significa perder muito tempo. São segundos importantes onde eles podem até perder todo o objetivo daquilo que os movia na conquista de um prêmio. E é assim que essa comparação com o atleta, que ele traz para nós simbolicamente, como nós seríamos como os atletas do Cristo, como nós estaríamos tentando essa conquista maior, esse prêmio maior, qual seria o nosso alvo, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso desejo de uma vida melhor para o futuro. Todos nós precisamos ter um alvo. E essa descoberta de Paulo fez com que ele trabalhasse dentro dele tudo aquilo que ele havia colocado de uma maneira ruim, para todos os que conviveram com ele, principalmente os cristãos. Ele, nessa autobiografia, ele trabalha o auto-perdão e nos ensina como nós também devemos trabalhar esse auto-perdão. Em momento algum ele se esqueceu daquilo que ele fez. Porém, de todo o mal sempre há um bem que é gerado. E quando ele perseguia cristãos, quando ele matava, prejudicava famílias, estimulava a delação de familiares e de cristãos, houve um êxodo em massa da cidade de Jerusalém e os cristãos então saindo, com medo de perderem a vida, foram para outras coletividades, para outras comunidades, e no futuro são essas igrejas que Paulo cria, que estão então sendo formadas por aqueles cristãos que saíram de Jerusalém e o acolhem no futuro, quando ele realmente reverte e coloca o objetivo maior que ele havia trocado, que ele havia trabalhado dentro de si. Então, o que seria um alvo? Quando nós saímos também de um patamar que é muito comum para nós. A nossa vida é praticamente baseada em 3 pilares: passado, presente e futuro. E infelizmente nós vivemos mais do passado ou nos projetamos para o futuro. Só que através das reflexões de Paulo e também junto com Emmanuel, com aquilo que ele coloca para nós no Ceifa de Luz, na lição 45, nós vamos observar também que quem vive do passado, que se torna melancólico, angustiado,
sofrendo, e aquele que se transporta para o futuro de uma maneira ansiosa, sem meta, sem alvo, sem prosseguir realmente para um objetivo claro, acaba não vivendo o momento presente, o que gera em todos nós problemas de saúde, problemas psíquicos, né? Onde a nossa emoção e o nosso lado espiritual também não é trabalhado. Se nós lembrarmos no livro Paulo e Estevão, ele coloca o que ele sentia em relação a tudo aquilo que ele havia feito, inclusive para Estevão. Ele se posicionava como alguém que tinha um espinho na carne. Então, Paulo não esqueceu o que ele fez. Ele não anulou isso nele a ponto de negar a si mesmo, né, o que ele havia feito. Ele apenas reconhece aquilo que havia lhe trazido sofrimentos e a quem ele havia gerado sofrimentos exacerbados, porque custava a vida, né, de um ser humano. Então, ele não nega isso e ele não passa por cima disso como se ele, através do auto-perdão, estivesse isento de um remorso. O que ele nos coloca nesse ensinamento é que, apesar dos remorsos, apesar do sentimento de culpa, apesar das angústias, das crianças sofridas que nós carregamos dentro de nós, das perdas, sejam de pessoas queridas a quem amamos, sejam daqueles que saem de perto de nós por motivos pessoais ou por motivos econômicos, perdas financeiras, quaisquer que sejam as situações que tragam então malefícios, nós podemos sim, apesar dessas situações, sairmos com mais experiência, com maior aprendizado, indo adiante sem que isso seja levado para o nosso futuro. De que forma nós fazemos isso? Com o presente. Então, nesse pensamento dele também, nós podemos considerar uma outra ideia. Se nessa reencarnação, nessa experiência, nós temos passado, presente e futuro, por que não também podemos pensar que esta reencarnação é um presente e que nós estamos resgatando vidas pretéritas e que nós estamos trabalhando para um alvo que é o nosso futuro, que seria então após o nosso desencarne. E nesse presente, nós não podemos deixar que as angústias do passado interfiram para que o nosso progresso espiritual não aconteça. Quando nós colocamos muito obstáculo nas nossas atitudes, nas nossas decisões, com desculpismos, porque agora eu não posso, porque agora um familiar precisa de mim, porque agora eu estou desempregada, porque agora eu estou doente. Nós estamos sempre arrumando escapes que não nos ajudam e, muito pelo contrário, nos prendem cada vez mais a esse passado. Então, Paulo nos orienta, da mesma maneira como ele usou da comparação com o atleta, ele fala para nós assim: quem ganha a corrida é quem está correndo. Aqueles que estão assistindo nos estádios, como era o costume na época, podem até colocar defeitos, colocar julgamentos nos atletas que não se saíram bem. Mas quem ganha a corrida é quem está correndo. Então, assim, a pergunta que nós vamos nos fazer, então, é em relação a essa corrida para o alvo. Como que nós estamos gerenciando esse momento, o nosso presente? Como que nós estamos trabalhando todas essas situações que já nos perturbaram ou que ainda insistem em trazer para a nossa memória tudo aquilo que nós já vivemos? Até que ponto ficar presa a esse passado sem trabalhar emocionalmente as situações e, mais do que isso, revertendo tudo aquilo então que nos prejudicou ou o que nós prejudicamos, como que nós podemos reverter isso?
E através desses ensinamentos dele, nós conseguimos observar alguns aspectos interessantes dessa carta aos Filipenses. Ele nos mostra que devemos colocar ao nosso lado pessoas que também estejam dispostos a trabalhar, aquelas pessoas que realmente falam a mesma linguagem, que sentem o mesmo que nós sentimos. A importância do grupo, né? Estarmos sempre assim conectados, estarmos sempre nos ajudando, porque isso é muito importante. Ele coloca para nós também que não devemos ficar olhando para o passado, olhando para trás, mas devemos seguir em diante como as lições que o Evangelho nos traz também, quando Jesus coloca para nós que nós temos que prestar atenção no arado e olhar para frente, porque aquele que põe a mão no arado e fica olhando para trás, o suco na terra não vai ser o mesmo e as sementes ali não irão germinar de uma maneira saudável e adequada. Então, esse arado, que é o olhar para frente, que é o ter um prumo, ter uma linha da terra, é aquilo que também ele nos ensina com essa lição, prosseguindo para o alvo. Outro é que, olhando para trás, nós também ficaríamos presos às sensações de perseguição, de violência, de automutilação emocional constantemente, olhando para aquilo que fomos, reconhecendo que hoje nós não somos os mesmos, porque com certeza não faríamos igual o que fizemos no passado. Então isso já é uma maneira de nós virarmos a página e trabalharmos com a palavra que o Cristo nos deixou. Outra situação que ele nos traz para refletir é que há uma linha de chegada, então há um alvo, e esse alvo, que é a linha da vitória, é aquilo que devemos ter em mente, que é através de Deus, então, que nós estaríamos nesse projeto, e é esse o objetivo que nós temos que ter em mente, então. A disciplina também não pode deixar de existir nesse quesito, né? Nessa lição que ele nos trouxe. Como o atleta se prepara o ano todo para uma disputa, porque o corpo físico precisa estar preparado para aquilo que ele vai ser exigido, nós também devemos ter uma disciplina para conquistarmos dentro de nós recursos adequados, para estar sempre dispostos a trabalhar e a vencer as nossas dificuldades dentro desse progresso espiritual que tanto desejamos. Mas aí a pergunta também, quanto de nós estamos dispostos a seguir esses exemplos de Paulo? O que ele fez, com certeza, trouxe consequências muito graves para ele, mas ele reformulou na vida aquilo que ele havia feito, e esse ensinamento nós não podemos perder também, porque senão estaremos projetando para o futuro todo o nosso passado que nós continuamos vivendo no presente. Então nós nunca sairemos desse mesmo patamar, nunca venceremos essas experiências futuras se continuamos carregando tantas situações amargas e desnecessárias hoje no momento, né? Nós sempre temos um alvo a conquistar, nós sempre temos uma conquista espiritual a realizar, e esse quesito é o que Paulo nos ensina muito bem, né? Quando ele nos coloca que ele alcançou esse momento e que ele reverteu esse processo, ele está nos mostrando que nós também somos capazes, que nós também devemos prosseguir sempre para frente, sempre com uma meta. Nós temos também algumas passagens bíblicas que nos mostram os erros cometidos, e isso nós temos que considerar, e deve ser muito importante que tenhamos em mente, então, essas situações. Vamos lembrar da mulher de Ló, que virou a estátua de sal, né, a estátua de pedra, porque ao convite que foi feito ao seu marido de sair daquela situação onde o materialismo era muito forte, onde o comércio do sal era assim desmesurado, o aproveitamento financeiro que eles tinham com as pessoas era assim muito cruel. Ele é convidado a sair daquele mundo e avançar para um alvo diferente, que seria a acolhida espiritual na vida deles. Só que a mulher dele, simbolicamente, né, na Bíblia, é colocado para nós
que ela não conseguiu, ela preferiu ficar. Então ela olhou para trás e tinha sido dito: não olhem para trás, sigam, né? Caminhem. E o olhar para trás e se ter transformado numa estátua mostra para nós o quanto o passado, o quanto aquilo que ainda compraz dentro de nós, em um caminho, em um momento ruim, pode nos prejudicar no momento presente. E Paulo também coloca em suas cartas, e dentro do Evangelho nós encontramos passagens onde é falado do homem velho e do homem novo. Mais uma vez, são frases dele que mostram para nós a importância de avançarmos e desistirmos desse homem velho que insiste em continuar a incomodar e a impedir que o homem novo nasça dentro de nós. Então, qual é esse alvo? Qual é essa meta que nós desejamos conquistar? Qual é o objetivo da nossa reencarnação? Por que estamos trabalhando para sermos mais felizes, se essa felicidade tem que deixar para trás tudo aquilo que nos prendeu em remorsos, em culpas, em sentimentos que hoje são inúteis, né? Mas que apesar disso estão na nossa memória. Nós também não conseguimos esquecer nosso passado, até porque temos uma memória saudável, né? Nós também não temos prejuízo no nosso cérebro e neurologicamente somos capazes de recordar todos os fatos e atos que já ocorreram. Mas que todas essas lições realmente nos sirvam de estímulo para avançarmos, para prosseguirmos. Temos muitos hábitos arraigados dentro de nós e às vezes nós mesmos não abrimos mão dessas atitudes todas por comodismo e porque enfrentar a si mesmo é muito difícil. Porém, através de Paulo, nós podemos ver que conseguiremos sim sair dessa situação do passado, porque ele nos trouxe o modelo que ele viveu, né? Com certeza não foi fácil para ele se apresentar para todas aquelas comunidades, para todas aquelas pessoas a quem ele havia prejudicado. E nós sabemos que demorou um pouco para esse processo acontecer, porque os próprios apóstolos, depois com a conversão de Saulo, né, como Paulo, ele também teve suas dificuldades, mas é no nosso dia a dia, na nossa vontade, na nossa determinação, na nossa disciplina, que nós vamos então tendo um alvo, tendo uma meta, tendo o futuro que nos espera, que nos aguarda, através de muita disciplina, através de muito trabalho. Então, eu gostaria de ler para vocês através da colocação de Emmanuel, né, nessa lição 45, ele nos escreve assim: nas horas de dificuldade, nos instantes difíceis, vamos colher o que virá, vamos sair das tristezas para a gente realmente pensar na soma de alegrias, não vamos ficar parados e detidos em recordações amargas do pretérito, porque toda derrota, toda lágrima, todo desânimo, toda provação, tudo aquilo que já aconteceu conosco, deverá nos mostrar um caminho e nos instruir, nos impulsionando cada vez mais para o amor genuíno. Para frente, prosseguindo para o alvo, é o apelo do mais alto para todos nós. Nós estamos destinados a sermos felizes e perfeitos. Esse é o grande chamado de Deus para todos os seus filhos. Então, esse é o nosso objetivo. E por que será que nós fugimos para sermos felizes nesse alvo, né? É um questionamento que Emmanuel nos coloca. O passado serve para nos auxiliar e nos trazer muitas informações. E através dessas informações, Emmanuel coloca para nós aqui o exemplo do retrovisor do carro, que o retrovisor, quando estamos dirigindo, ele nos serve de guia para que nós possamos então nos orientar para certas medidas que nós vamos fazer com o nosso carro, né? No estacionamento, numa marcha ré, assim por diante, na velocidade que estamos, naqueles que estão vindo a nós atrás do nosso carro, mas que é só para isso que ele serve,
porque nós seguimos em frente com o carro, nós sempre vamos à frente. Então, é nesse momento de reflexão e de atenção concentrada dentro de nós que devemos realmente nos preparar para não ficarmos evitando esse chamado para o futuro, para sermos felizes, porque é esse o destino de cada um de nós, sermos felizes, porque assim Deus nos criou, né? É para isso que estamos aqui. Gosto também muito de uma frase de Emmanuel que fala assim: ninguém pode voltar para fazer um novo passado, mas podemos sim começar agora a fazer um novo futuro. E é nesse pensamento que essa lição de prosseguir para o alvo realmente nos toca profundamente, né? Considerando todas essas frases, todas essas orientações, como que nós estaríamos prosseguindo para um alvo sem Jesus? A grande reflexão que deve ficar então em nossos corações é pensar nesse Cristo como sendo realmente aquela flecha certeira, aquela flecha que nos coloca, nos impulsiona numa direção correta, que é chegarmos ao Pai, ao nosso Criador. A esse Jesus que, como pastor amoroso, segue conosco passo a passo, até no nosso passo, naquilo que nós somos capazes de caminhar. E nesse passo, ele vai nos guiando com segurança para realmente retornarmos a essa casa do Pai com muito mais proteção. E também pensamos na reflexão de Jesus como nosso governador planetário, que através dele ele nos levará para outros orbes. Só que depende de nós irmos com o nosso governador, se nós quisermos. Depende da nossa disciplina, depende do nosso trabalho, do esforço que fazemos para vencer a nós mesmos. Então, com essas reflexões de Emmanuel, vamos pensar nesse momento especial que vivemos e vamos trabalhar dentro de nós, para que o nosso alvo seja sempre o Evangelho, para que tenhamos sempre a meta com o Cristo e através dele conseguiremos retornar e conseguiremos realizar em nós o projeto inicial de Deus em nós. Seguir para o alvo, seguir para o Pai. Muita paz a todos.